Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não chega-nos até a Deus em oração pela ministração da palavra? Senhor nosso Deus, maravilhoso, te agradecemos, Jesus, mais uma vez por estarmos reunidos aqui na tua casa de oração. Te agradecemos por este privilégio, ó Deus, de termos portas abertas, ó Pai, e de podermos te ouvir, ó Deus, de podermos estudar a tua palavra, de podermos proclamar, ó Deus. Pedimos que o Senhor use o teu servo nesta noite, que cada mente, cada coração aqui, assim como proclamamos, estejamos abertos para ouvir, entender e aplicar a tua palavra. Que o Senhor venha repreender todo mal, que venha atrapalhar, Jesus. E que o Senhor use o teu servo, que o Senhor fale através dele, pois nós queremos e precisamos te ouvir. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens de 4 domingos, juntamente com as 8.900 igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira, espalhadas por todo o território nacional. Grande parte das nossas igrejas estão realizando essa mesma série, estão pregando neste exato momento esse mesmo sermão que você está ouvindo aqui. Assim, nós dedicamos, como já é de costume, todo o mês de maio para falarmos sobre família. Por quê? Porque família é o nosso bem maior. A maior riqueza que nós temos nesse mundo é a nossa família. O que nós temos de mais precioso nessa terra é a nossa família. Se nós temos uma casa, é para abrigarmos a nossa família. Se nós queremos melhorar a nossa casa, deixar ela mais bonita, maior, é para nós abrigarmos a nossa família. Quando você vai numa loja de móveis e você vê aquele sofá fofinho, bonito, e você senta para experimentar, você pensa, esse sofá ficaria bem na minha sala. Para sentar quem? A minha? Ou você pensa em deitar sozinho no sofá? Não. A gente pensa na nossa família, né? Quando nós vamos ao açougue, no dia que sai o pagamento, e a gente vai lá e a gente fala para o açougueiro, eu quero o melhor contrafilé que você tem aqui, os bifes mais bonitos, que é para servir quem? A nossa família. Tudo que nós fazemos nessa terra pode ser até inconscientemente, nós fazemos para o bem da nossa família. Querido, por que 5 da manhã o seu despertador vai tocar? Daqui a pouco, né? Daqui a 9 horas e 50 minutos. Para nós irmos trabalhar, para nós juntarmos dinheiro, para nós melhor atendermos a nossa família. É por isso. A gente vai na loja de roupas, a gente pensa, olha, esse aqui dá para mim, mas esse dá para o meu filho, mas esse dá para outro, esse dá para a esposa, esse dá para tal. A gente chega lá pensando em todo mundo, mas todo mundo da nossa família. Então, mesmo que inconsciente, a nossa família é o que nós damos mais atenção nessa terra. É o que nós damos mais atenção. Poucos são aqueles que vão no mercado e pensam assim, eu vou levar esse patezinho porque o meu pastor gosta. Como nós já estamos acostumados, eu sei que quando você passa ali nas prateleiras do atum, você lembra. Sei que você lembra, né? Não é verdade? Né? Quando você passa na prateleira da Coca-Cola, você lembra, não lembra? Lembra, né? Sempre lembramos, né? Não tem como. Mas o nosso bem maior é a nossa família. É o que nós mais damos importância nessa vida. É o que nós mais damos importância. É o que nós mais queremos bem. É a nossa família. E algo que está acontecendo nos nossos dias, e é muito preocupante,
E não é por isso que nós estamos iniciando a série, porque essa série de famílias, no mês de maio, nós já temos mais de 15 anos que a nossa convenção realiza. E as igrejas, assim, que desejam, nenhuma igreja é obrigada. Tá? Nenhuma igreja é obrigada. Nós aderimos por voluntariedade e porque entendemos a necessidade de falarmos de família. Porque a nossa família tem sofrido muitos ataques nesses dias. E dentro desse panorama, eu quero trazer 3 comentários nessa noite aqui para os irmãos. Vai estar aqui na tela, você que é líder de PGM, quiser anotar, para que você possa acompanhar. Nós vamos falar sobre os ataques que vêm sobre a nossa família. O ponto de número 1, o nosso comentário número 1, que é falar sobre os ataques, ele está aqui no Salmo 127, o verso de número 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E da onde que a nossa família tem sido atacada? Em vários lugares. Na escola, nossa família tem sido atacada. Na sociedade, a nossa família é atacada. Numa conversa entre pessoas, nossa família é atacada, você pode não perceber. Mas um lugar onde a nossa família é grandemente atacada é na grande mídia que nós temos nos dias atuais. Nós vamos usar esse termo porque depois que nós começamos as transmissões de culto, as nossas lives já foram derrubadas 4 vezes durante as pregações. 4 vezes. Porque existe uma forma muito dinâmica, um robô aí, que analisa o que se fala. E muitas coisas temos que ter cuidado. Então, sem citar o nome, estamos falando da grande mídia, do canal de número 5, você já entendeu, né? Está atacando grandemente a família tradicional, onde está dizendo que para a nossa sociedade não existe espaço mais para a família tradicional. Dentro da sociedade moderna, a família tradicional ela é ultrapassada, ela está em baixa. Hoje é moderno. Família hoje é outra coisa, vai muito mais além. O nosso pensamento de família tradicional, o conceito bíblico, é retrógrado para eles. Em suas novelas e também em suas séries, apresentam inovados conceitos de família e que nada tem a ver com a verdade e nada tem a ver com a palavra de Deus. É interessante que toda novela e toda série e os programas da atualidade eles apresentam um outro padrão de família. Toda novela tem um outro casal, toda série tem um casal ali à parte que está apresentando um outro padrão de família. Não estamos falando apenas da homossexualidade. Nós temos falado de famílias 100% desestruturadas. Famílias 100% desestruturadas. Onde nós temos ali uma mãe e filhos, uma família que não está 100%, ou um pai e filhos, e a família ali não está 100%. E os telespectadores, digamos assim, né, que não somos nós, assistem e mal percebem que estão sendo doutrinados. Mal percebem. Porque quando se deparam com essa situação na rua, na sociedade, no trabalho, já vem na mente: isto hoje é normal. Mas não é normal. É uma doutrinação que jogaram na nossa mente. Porque dentro dos padrões bíblicos, nunca foi normal. Nunca foi normal. A palavra de Deus sempre nos apresenta um conceito definido sobre família. E nós precisamos defendê-lo como cristãos verdadeiros. As nossas famílias intencionalmente têm sido atacadas, é o ponto B, né? Intencionalmente elas têm sido atacadas. Por quê? Porque Deus opera e sempre operou na face dessa terra através de famílias. Você já reparou que tudo que Deus realiza na terra sempre foi por meio de famílias? Já leu a palavra de Deus? Sempre foi por meio de famílias. Adão
e Eva, a história da criação, a história da humanidade, a história do mundo começa com um casal que teve ali 3 filhos, né? Teve Abel, teve Caim, teve Sete. Está lá em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo de número 4. Então, a história da humanidade, ela começa com uma família tradicional, uma família comum. Não tinha como começar de outra forma. Impossível começar de outra forma. Começa com uma família totalmente tradicional. A história da libertação do povo de Deus lá do Egito começa também com uma família. Como Deus libertou o povo do Egito? Como começa a história da libertação? Com o nascimento de Moisés. Não começa, Deus levantou Moisés, colocou ele ali e pronto, começou. Não, começa com o nascimento dele. Está lá em Êxodo capítulo 2, verso 1 e verso 2. Se você quiser, você pode abrir. Êxodo capítulo 2, verso 1 e verso 2 está escrito: um homem da linhagem de Levi casou-se com uma descendente de Levi, da mesma tribo. A mulher engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, escondeu durante 3 meses. E ali começou a história da libertação do povo de Deus. Moisés nasceu de uma família e trouxe libertação para o povo de Deus. E o mais interessante, como Deus nos salvou? Através da vida e da história de Jesus. Jesus, sendo Deus, ele poderia ter surgido no meio da humanidade. Jesus poderia ter vindo voando dos céus. Jesus poderia ter vindo da forma como ele foi, numa nuvem, ali, porque ele ascendeu aos céus em Atos capítulo 1, numa nuvem. Ele podia ter vindo numa nuvem também, podia ter vindo de uma forma poderosa, mas Jesus nasceu de uma família. Jesus nasceu de uma família. E é interessante que a história do nascimento de Jesus, ela começa antes. Começa lá no Evangelho de João, capítulo 3, com a história do nascimento de João Batista, que nasceu também de uma, pode falar, família. Zacarias e Isabel trouxeram João Batista ao mundo. A voz que clama no deserto veio para preparar o caminho do Senhor, e realmente o Senhor veio através de uma família. Jesus veio, morreu, ressuscitou, pagou os nossos pecados, nos deu uma nova vida em Cristo. Tudo isso porque existiu uma família. Porque existiu uma família. Sem família, nada da história do povo de Deus e da libertação do mundo poderia um dia existir. Ninguém surge do nada. Mas é na estrutura familiar que Deus abençoa o seu povo, é na estrutura familiar que Deus traz a bênção sobre nós, e é na estrutura familiar que Deus abençoa a sua igreja na face da terra. Continuando o primeiro comentário, a parte C, os ataques muitas vezes eles são imperceptíveis. E nós vemos que a maior parte dos problemas da atualidade que as pessoas vivem provém da desestrutura familiar. Nunca se ouviu tantas enfermidades emocionais como na época atual. Há 30 anos atrás, os que são um pouco mais velhos, né? Na verdade, já não vou saber muito, mas existiam tantas enfermidades espirituais, tantas enfermidades na alma, existiam as pessoas terem síndrome do pânico. Há 30 anos atrás as pessoas tinham depressão. Há 30 anos atrás as pessoas eram afastadas do seu trabalho por 15, 20 dias, porque um psicólogo diagnosticou problemas psicológicos, a pessoa com dificuldades e não tinha mais condições de trabalhar, precisava de um afastamento. Não existia, porque não existia uma desestrutura familiar como existe nos dias atuais. Essa desestrutura familiar tem trazido problemas emocionais, lógico, porque está desestruturando a pessoa, então traz problemas emocionais para a nossa atualidade. Hoje, consultórios de psicólogos estão lotados.
Estão lotados. É difícil conseguir uma consulta de psicólogo hoje, os consultórios são lotados. A faculdade de psicologia, ela está no seu ápice de procura. Está no seu ápice. Estão se criando cursos de psicologia para formar profissionais à torta e à direita. À torta e à direita. Conversando com um psicólogo há pouco tempo atrás, uma psicóloga, aliás, uma senhora, ela falou assim para mim: estamos com falta de profissionais no mercado. Falei, mas com tanta faculdade de psicologia? Ela falou, mas a demanda tem. Ela falou, mas a procura tem sido constante. A procura tem sido constante. Muitas pessoas hoje necessitam passar dentro de um consultório de psicologia para tratar as enfermidades da alma, que têm sido constantes devido à desestrutura familiar que nós temos vivido nos nossos dias. Segundo comentário que eu quero trazer aqui para os irmãos essa noite é que, embora os ataques malignos são reais, nós entendemos os motivos, que é porque Deus age através de família, e o nosso inimigo não quer e não deseja o agir, o querer, a vontade do Senhor se cumprindo nessa terra. Nós somos vitoriosos pela palavra de Deus. Nós que a conhecemos, temos a possibilidade de sermos vitoriosos pela palavra. Vamos abrir em Juízes, capítulo de número 2. Juízes, capítulo de número 2. Verso 10. Olha que interessante. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Vamos ficar somente com a parte B do versículo. Levantou-se uma outra geração que não conhecia o Senhor. E reconhecer a identidade bíblica de família, amados, é fundamental para nós desenvolvermos famílias sólidas, famílias fortes, em um tempo de uma fragilidade familiar como nós vivemos na atualidade. A nossa identidade familiar, ela não é definida por aquilo que nós pensamos ou por aquilo que as pessoas se acham ser. Eu acho que eu sou isso. Eu acho que eu sou aquilo que eu nasci, eu acho que eu sou isso. Não é dessa forma. Somente o fabricante, ele tem as condições necessárias para nos ensinar e para nos mostrar aquilo que ele definiu que nós seríamos. Ou seja, somente Deus pode definir a identidade real de cada pessoa. Somente Deus. Porque foi Ele que nos fez. Foi Ele que nos criou pelas suas próprias mãos. Ele colocou a nossa alma no nosso corpo. Quando éramos ainda um embrião ali sendo formado, a nossa alma foi colocada ali pelo Senhor Criador, e Ele criou a cada alma. Então somente Ele tem as condições de dizer aquilo que nós somos ou não somos. Deus estabeleceu claramente, meus irmãos, dentro das suas escrituras, os princípios dessa identidade. Os princípios de uma identidade familiar. Então, se nós queremos entender a identidade de uma família, nós precisamos olhar para as Escrituras. E, olhando para esse ponto, qual é a nossa missão em tudo isso? Para sermos vitoriosos sobre os ataques que a sociedade e a mídia faz sobre a nossa família. Como a nossa família será vitoriosa? Ponto de número 1. Quando nós entendermos qual é a nossa missão. Nós precisamos entender a nossa missão. A nossa missão é formar uma família forte, uma família sólida na palavra de Deus. Nós precisamos criar filhos fortes e sólidos na palavra de Deus. Se os nossos filhos amados
se voltarem para os conceitos de família moderna que a mídia e a sociedade aí fora prega, as nossas igrejas não têm 5 anos pela frente. O evangelho não se propaga por mais 10 anos. Ele vai se definhando cada vez mais. Nós precisamos ensinar os nossos filhos como trazermos famílias sólidas e fortes na palavra de Deus. Uma família sólida e forte, queridos, não é uma família que tem boa educação. Há crianças bonitinhas, que saibam dizer bom dia, que saiba se sentar, saiba se portar, né? Estava até conversando com a irmã Rita hoje, né? Criança assim que sabe se portar. Nossa, que criança bonita, quietinha no banco, sentada, bonitinha. Isso é uma família forte? Está longe de ser. Tudo isso é muito bom. Família forte não é uma família que possui dinheiro. Então nós damos do bom e do melhor para a nossa família. Damos a melhor casa, damos o melhor computador para o nosso filho, damos o melhor livro para ele estudar, pagamos as melhores faculdades, a melhor escola. Isso é bom, queridos, mas isso não forma uma família forte. Para formarmos uma família forte, o fundamental é nós edificarmos a nossa família no próprio Deus. No próprio Deus. Salmo 127:1, que nós lemos no início. Se o Senhor não edificar, em vão trabalha quem edifica. Então, onde nós vamos edificar? No próprio Deus. Porque senão nós vamos trabalhar totalmente em vão. Somente a escola, somente uma boa faculdade, somente conforto é trabalharmos em vão para os nossos filhos. É trabalharmos em vão. Nós temos que gerar uma família forte, uma família sólida na palavra de Deus. B. Precisamos assumir a nossa missão. Está diante de nós, diante dos nossos olhos, a maior tragédia de toda a humanidade. A maior tragédia não é uma guerra. Uma guerra, ela vem destruir, ela vem devastar uma nação, não somente estrada ou casa, porque uma guerra, ela devasta a plantação, uma guerra devasta hospitais, uma guerra devasta a economia de uma nação. Uma guerra é desastrosa, é terrível. Nós vemos o que está acontecendo na Ucrânia, o que aconteceu na Síria há 2 anos atrás, uma guerra terrível, devastou a nação, economicamente, financeiramente, de todas as formas, devastou, foi terrível. Mas essa não é a pior tragédia que nós temos. A pior tragédia não é a falência das nações, como nós vimos na Venezuela. Pessoas que têm dinheiro não tinham o que comprar. A nação falida não conseguia comprar alimento de outros países. As pessoas jogavam dinheiro na rua, viram as reportagens, lembram-se? Jogavam dinheiro na rua porque não tinham o que comprar, não tinham o que fazer com o dinheiro venezuelano. Não tinha o que fazer. Falência das nações. Essa é a pior tragédia? Não é. A pior tragédia não é um terremoto, como o Japão viveu na madrugada, foi da quinta-feira, né, ou da quarta, agora esqueci, foi nessa semana, um terremoto de magnitude 6, e deixou mortos, deixou feridos e deixou desabrigados. Não é a maior tragédia da humanidade. A maior tragédia também não foi o que o litoral paulista passou no mês passado, quando vários deslizamentos derrubaram casas. A maior tragédia não foi o que Brumadinho passou no início de 2019, não. A maior tragédia da humanidade, ela está escrita aqui em Juízes capítulo 2, verso de número 10. É levantar-se uma geração que não conhece o Senhor. Levantar uma geração que não sabe quem é o Deus que trabalhou por Israel e que fez pela nação. É levantar-se uma geração que não conhece a Deus. Observe o verso 11, continuando aqui o nosso texto. Olha a tragédia que foi. Então fizeram os filhos de Israel, que são aqueles que não conheceram o Senhor, o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Baalins são outros deuses. Verso 12.
deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que se haviam ao redor deles, e curvaram-se a eles, se ajoelharam diante de outros deuses. 13. Porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Terrível. Terrível. A geração dos nossos dias, muitas vezes, parece essa geração de Juízes. Aqui é após a morte de Josué, o grande líder, e depois da sua morte levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Nós temos hoje filhos que saibam que nós, pais, servimos ao Senhor, temos um compromisso com Cristo, mas parece que muitos filhos não têm uma experiência ainda real com Cristo. Não têm uma experiência real com Cristo. E qual será o destino deles? Infelizmente, se não conhecerem o Senhor, não é conhecerem a igreja, é conhecer o Senhor, ter uma experiência real com Cristo, uma transformação, uma conversão. O fim deles será como o fim do povo de Israel. Infelizmente. No livro de Juízes, se nós continuarmos lendo aqui, nós viríamos um ciclo de pecados e arrependimento. E o povo pecava e se arrependia. E pecava e se arrependia. E pecava e se arrependia. Sabe o que aconteceu, queridos? Nunca se firmaram em Deus. Nunca tiveram uma constância em servir ao Senhor. Porque eles conheciam a letra, mas não o Deus verdadeiro. Assim, muitos dos nossos filhos também conhecem a letra, conhecem a igreja. Então, está em dificuldade, vai para a igreja. Está lá, pede oração, passa um tempo. A vida melhorou, desaparece. Queridos, há um tempo atrás, nós estávamos conversando com uma moça, ela falou assim para mim: eu vou na igreja, eu me encho, aí depois eu vou ver minha vida. Aí depois, quando eu sinto que eu estou vazia, eu vou no culto de novo. Eu me encho e vou ver minha vida. Não tem uma constância em servir ao Senhor, não tem uma constância em servir o Senhor, não tem uma constância na sua conversão. Isso é a maior tragédia que uma geração pode viver. É a maior tragédia que uma geração pode viver. Falando de coisas boas, ponto de número 3. Atitudes, então, que podem marcar atitudes vitoriosas, mas o correto são atitudes que geram vitória para a nossa família, que tem sido atacada pela sociedade e pela grande mídia. Salmo 145, no verso de número 4. Como sempre, cada ponto da mensagem é defendida sempre por um versículo. Nós nunca falamos de algo que nós imaginamos, pensamos, tudo é defendido pela palavra de Deus. Terceiro comentário: atitudes que geram vitória na família. Salmo 145, verso de número 4. Nós abrimos o culto com esse versículo. Uma geração louvará as tuas obras, e outra geração anunciará as tuas proezas. A palavra de Deus nos mostra que cada geração é responsável por transmitir os princípios do Senhor para a outra geração. Ou seja, eu, como pai, sou responsável a transmitir aos meus filhos os princípios do Senhor. Assim como os pais e as mães que aqui estão, e os jovens e adolescentes que um dia serão pais e mães também, possuem em si essa responsabilidade. Pode ver no texto: uma geração ensinará a outra geração. Por isso, amados, que família ela é tão essencial, porque é no seio familiar que a fé deve ser transmitida de um para o outro. O pai ensinando os filhos, o pai levando os filhos, os pais no caso, levando os filhos a conhecer ao Senhor Jesus.
levando os filhos a ter um encontro real, levando os filhos a ter uma conversão, levando os filhos a se entregarem a Cristo, levando os filhos a servi-lo. Isso não é algo místico, é algo prático, não é algo profético também, é algo 100% prático, que nós temos que praticar dentro da nossa casa e praticar dentro da nossa família. Esta não é uma função da igreja, é uma função da família. A igreja ela tem que equipar, ela tem que preparar o pai, ela tem que ensinar o pai, a igreja tem que adequar o pai para que ele seja apto para ensinar a sua família. Mas ensinar os filhos não é uma função da igreja. Diz o texto aqui que uma geração contará a outra geração. E a segunda atitude para que a sua família seja vitoriosa contra os ataques do maligno é nós assumindo um compromisso. Nós precisamos assumir um compromisso. Qual compromisso? Primeiro, de orar diariamente e nominalmente pelos membros da nossa família. Diariamente e nominalmente pelos membros da nossa família. Não é somente diariamente. Senhor, abençoa minha família. É nominalmente. Por isso que você recebeu um cartãozinho na entrada. E ali está escrito: escreva o nome dos seus familiares que ainda não conhecem a Jesus. Porque durante esses 31 dias nós vamos orar nominalmente por cada um. Você vai pegar esse cartãozinho na sua casa, uma vez por dia, você vai se ajoelhar ou de pé, onde você estiver, e você vai orar nominalmente. E durante os 4 domingos que nós viemos aqui, nós vamos orar nominalmente pela sua família. Aqui. Segundo, assuma o compromisso diário de ensinar a palavra de Deus à sua família. Queridos, isso não é uma aula que você vai dar. Vai pôr todo mundo sentado ali na cadeira e falar: agora eu vou dar uma aula de escola bíblica de 2 horas. Sabe o que a sua família vai falar? Vamos mudar de casa. Que aqui não dá mais. Vou embora, vou dar no pé. Você vai ensinar a palavra de Deus para a sua família de uma forma simples. Um quadrinho por dia, uma mensagem de bom dia, um versículo que tenha uma sequência, né? Outro dia você manda um outro versículo que tenha uma sequência, não ministrando bênção, né? Olha, Deus falou que vai te abençoar. Olha, Deus falou que você vai ser cabeça, não vai ser cauda. Ensinar a palavra de Deus, ensinar o que é salvação, ensinar quem é o Senhor Jesus realmente. Ou você reúne a sua família uma vez por semana e ministra uma palavra. A hora que todo mundo senta na mesa para almoçar, peça 2 minutos para você ler o versículo. Assuma esse compromisso, querido, se você realmente quer ter uma família abençoada. E terceiro, e o mais importante, seja o referencial espiritual da sua família. Seja o referencial espiritual da sua família. Que as suas atitudes estejam alinhadas com a palavra de Deus. E que você seja a exemplificação de cada ensinamento bíblico que você vai trazer para a sua família. Não adianta um pai falar assim para os filhos: não minta. E ele é um grande mentiroso. Os filhos viram. Não adianta o pai falar assim: sejam honestos. E os filhos sabem que o pai passa a perna lá no trabalho. Não adianta nada. Seja o referencial espiritual da sua família. Por que é importante você vir nos 4 domingos? Porque se eu não fosse 4 domingos, nada vai acontecer na minha casa. Não é por isso. É porque nós selecionamos de uma forma bíblica 4 conceitos de família, que eles não se repetem e também não teremos ausência de nenhum. Se você quiser aprender todos os conceitos, hoje nós passamos 3 comentários. Domingo que vem teremos outros pontos diferentes que não serão copiados desse. No outro domingo, outros pontos diferentes. E no 4º domingo, outros pontos diferentes. Você irá aprender
na palavra de Deus os nossos conceitos bíblicos de família e como a sua família pode ser vitoriosa através de atitudes práticas do cristão.